A continuidade, tá? A leitura e explicação do livro apócrifo, A Origem do Mundo. Bem, mas antes eu vou responder essa pergunta aqui, uma pergunta bem interessante. Igual que eu sou aqui, ó. A pergunta é a seguinte: se a antiga serpente, o antigo diabo, recebeu domínio apenas no reino material, como ele ultrapassou a barreira para o mundo incorruptível e enganou a Lúcifer, que era perfeito em seus caminhos, ou seja, era incorruptível? A resposta é a seguinte: o anjo rebelde que nós conhecemos como Lúcifer, que nos apócrifos ele é chamado de Samael, lá no apócrifo de Isaías, né, e em outros apócrifos ele é chamado de Samael. Esse anjo rebelde e as hostes angelicais que nós sabemos que aconteceu a rebelião, eles não foram criados no mundo incorruptível ou no universo incorruptível ou no universo espiritual de pura luz. Mas, na verdade, eles foram criados neste universo material corruptível que surgiu, tá? Que foi a pequena Sofia quem criou a matéria e ela que fez surgir esse universo material. Lembrando que a pequena Sofia vem de Cristo e da Sofia dele. Então é por isso que a Bíblia diz que por meio dele, por ele, enfim, e dele foram criadas, né? Todas as coisas. Tudo que existe. Por quê? Porque a pequena Sofia, ela tem como antepassado o Cristo e a Sofia dele, tá? Por isso. Então, se não tivesse acontecido, se não tivesse ocorrido a seguinte coisa, Cristo e a Sofia dele não tivessem criado a pequena Sofia, tudo que existe aqui não existiria, porque foi a pequena Sofia quem criou esse universo material. Mas tudo vem de Cristo e da Sofia dele, e por fim vem do Pai do todo, tá? Deixa eu dar uma pausa por conta do barulho aqui. Vamos ver que dá pra continuar, né? Então, primeiro ponto. Os anjos que se rebelaram, eles não eram incorruptíveis. O anjo rebelde, ele não era incorruptível. Ele era perfeito no sentido de que ele não tinha maldade e ele não havia ainda sido corrompido pelo diabo e Satanás original, que é Yaldabaoth, também chamado de Ariel, e Ariel aparece na Bíblia, Ariel ou Ariael aparece na Bíblia, e as pessoas não conseguem explicar quem é Ariel. E existem as teorias que alguns alegam que se refere a Jerusalém, mas não se refere a Jerusalém não, tá? Ariel não é Jerusalém, não se refere a Jerusalém esse texto. O Ariel ali não é Jerusalém, ok? Depois eu vou explicar isso. Tá vendo? Agora meu cachorro Snoopy começou a latir. Bom, pausa de novo, né? Vamos lá. Eu falo sério, esses cachorros estão de perturbação. Cachorro da rua agora, tá vendo? Enfim, ainda vem latir aqui na frente da casa. Só que falta. Enfim, deixa eu fechar isso aqui, ó. E eu vou mostrar pra você o que exatamente aconteceu. Eu vou mexer um pouco com ilustração, tá bom? Então você entendeu, né? Quer dizer, entendeu mais ou menos. Lúcifer, ou o anjo rebelde, ou Samael, enfim, o anjo rebelde, e as hostes rebeldes, e também os anjos fiéis, aqueles anjos que foram criados num grupo de anjos que aconteceu a rebelião, tá? Esses anjos que foram criados por Deus, eles não foram criados no universo espiritual incorruptível, mas aqui nesse universo material, só que no topo desse universo material, no topo desse mundo visível. Então, teoricamente falando, os anjos que foram criados, os anjos aqueles dos quais aconteceu a rebelião, eles também têm matéria na composição deles. Só que eles são de uma matéria muito, muito, muito superior a essa matéria aqui embaixo. Deu para entender? Eu vou explicar para você melhor, ilustrando. Bom, meu cachorro Snoopy achou de dar um de valentão, fica latindo aí. Não sei pra quê, mas enfim. Não sei por causa da moto. Vamos lá. Então, é o seguinte, olha só. Imagina aqui, ó. Aqui a barreira que Sofia criou, tá? Vamos deixar assim. Vou fazer na tela toda, né? Que tal? Pera ainda. Deixa eu fechar isso aqui. Não era pra abrir isso aqui, não. Aqui assim, ó. Imagina aqui, ó. A barreira que Sofia criou, tá? Aí aqui embaixo fica o reino inferior. Vamos botar aqui, ó. O universo. Vou botar só o, tá? Universo visível. Mundo material aqui embaixo. Aqui em cima é o reino superior invisível. Ou universo invisível. Entendeu, né? Acho que dá pra entender mais ou menos. Eu tô criando a maior confusão aí, esses riscos, mas presta atenção. Aí a barreira que Sofia criou aqui, ó, tá aqui, beleza?
Aí o reino superior está aqui em cima e o reino inferior está aqui embaixo. Ou aions superiores e aions inferiores. Ou seja, mundo invisível, incorruptível, espiritual, e o mundo visível, corruptível, material, aqui embaixo, no reino inferior. Ok? No reino inferior. Olha só. Vou afastar isso aqui para cá. No reino inferior. Presta atenção, hein? Olha só. Aí o que acontece? Vou mudar a cor aqui. Deixa eu ver que cor eu vou pôr. Essa cor aqui pode ser. Aí Cristo e os Espíritos de Deus estavam aqui em cima. Tá vendo? Tava todo mundo aqui em cima. No reino incorruptível de pura luz. A pequena Sofia também estava aqui. Aí ela cai. Quando ela cai, ela cria isso aqui que a gente já sabe. Beleza? Ela criou aí o firmamento. E ela separa os reinos superiores. O que ela faz? Ela separa os reinos superiores dos reinos inferiores. Ou ainda, ela separa o mundo invisível do mundo visível. Ou ainda, ela separa o universo espiritual do universo material. E aí, como aconteceu esse erro? Nós sabemos que Cristo, que estava aqui em cima, com os anjos, com os espíritos de Deus, e com a Sofia dele, com os vários e várias espíritos de Deus, eles descem daqui de cima do pleroma para o universo material. Só que eles vão ficar no topo desse universo material, entendeu? Desse universo corruptível, desse universo inferior, que é o universo material, visível, que a pequena Sofia ela faz surgir. E aí eles vão ficar, Cristo, todo mundo vai ficar no topo desse universo. E aí quando Cristo ele chega aqui no universo material, visível, corruptível, presta atenção, incorruptível, o que é que acontece? Ele começa a observar tudo aquilo que saiu errado ali que Sofia fez, né? Que deu erro, deu ruim. Porque o que acontece? A intenção de Sofia era criar um universo espiritual semelhante ao universo de luz pré-existente. Ou seja, ela não tinha intenção de criar matéria nenhuma. Ela queria criar espíritos, tudo espiritual, tudo antimatéria. Só que como ela fez sozinha, deu ruim. E eu já expliquei o motivo. É como se um só, na verdade é o seguinte, um só tem poder de criar, sim. Mas para a criação sair antimatéria, sair espírito, ser uma criação espiritual, incorruptível, perfeita, é necessário que os dois tenham o mesmo pensamento e criem aquilo ali juntos para ter o potencial de luz criadora, de energia necessária e perfeita para poder fazer surgir uma criação perfeita. Mas se for um só, essa luz ela vai ficar pela metade, esse potencial de energia criadora vai ser pela metade. Não vai ser plena, não vai ser completa. E aí vai dar ruim, vai dar errado. Em vez de criar antimatéria, espírito vai criar matéria, entendeu? Maravilha. Aí Cristo desceu para cá, certo? Aí quando ele desce para cá, ele começa a ver o que o regente-chefe rebelde, ele estava fazendo, né? Lá, e ele viu que ele se rebelou, tudo mais. E aí esse regente-chefe começa a bolar o destino. E Cristo e Sofia, Sabaote e tudo mais, né? E os espíritos de Deus, que são vários e várias, que vieram com Cristo do pleroma, dos reinos superiores, para o reino inferior, ou para este universo visível material, eles então também participam como é que fala? Perdão. Eles também participam na elaboração do destino, tá? Para definir o destino, porque o diabo e o Satanás original estava programando o destino do jeito que ele queria. E aí Cristo, Sofia, a Sofia dele, Sofia, a pequena Sofia também, todo mundo se mete no meio para poder estabelecer esse destino a fim de que o diabo e Satanás original seja vencido por meio dos bonequinhos de barro, por meio da própria matéria que ele recebeu autoridade. Ele então será vencido. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Enfim. Aí, Cristo, ele chegou aqui no universo espiritual, perdão. Ele veio do universo espiritual aqui em cima para esse universo material aqui embaixo, ok? Aí ele veio para cá. Aí quando ele chega aqui, depois de terem estabelecido o destino, depois do destino ter surgido pela vontade dos deuses da justiça e dos deuses da injustiça, o destino ele foi estabelecido e criado. Então, os deuses da justiça e da injustiça. Presta atenção. Eu imagino que você saiba quem é, ou melhor, vocês saibam quem são esses deuses da justiça e quem são esses deuses da injustiça, ok? Com todas as suas potestades, suas forças, seus anjos, enfim. Presta atenção. Aí, o que acontece? Foi estabelecido o destino, tudo ok, beleza. Aí o destino foi estabelecido. Aí o que acontece? Aí passa... A gente sabe o que acontece. Esse Adão e a Eva de barro, eles acabam sendo, como que eu posso dizer? Destruídos, porque o Adão e a Eva de barro foram modelados pela primeira vez, não pelo Deus da luz, né? Não por Deus, tipo assim, gente, Deus,
ele veio do universo espiritual, Cristo. Que necessidade haveria de criar um ser humano de barro, de matéria, de uma coisa inferior, deficiente? Nenhuma. Então a ideia inicial, tipo assim, nem foi dele, entendeu? Mas foi do regente-chefe Mal, com a intenção de usar esses vasos de barro, esses corpos de barro, para aprisionarem Cristo, o Cristo e a Sofia dele, que desceram lá do pleroma para esse universo material. Então o diabo Satanás original, ele vê Cristo e Sofia, ele fala, nossa, nós temos que pegar esses dois aí, ó. Que na verdade eles eram um só, já que eles apareceram como ser andrógeno. Por isso que o Adão e a Eva, né? O Adão primordial, ou seja, o ser humano, Adão, vem do hebraico Adão e significa ser humano, macho e fêmea juntos. Por isso que ele foi criado originalmente como ser andrógeno, tá? E Eva é a contraparte feminina de Adão, e Adão é a contraparte masculina de Eva, tem isso. Só que os regentes do caos colocaram na mente de Adão e da humanidade de que Eva veio da costela de Adão, quando a história não é exatamente essa. Realmente houve essa frase que Eva veio da costela de Adão, mas isso foi o que eles colocaram na mente do Adão de barro, né? Falando, soprando assim na mente do Adão de barro. E aí ficou assim, enfim. E aí isso foi contado para Moisés, porque desse jeito aí resumido, como que eu posso dizer, sem muitas informações, sem muitos esclarecimentos, porque não estava na hora ainda do Cristo revelar as coisas. Aí presta atenção. Aí depois que tá tudo ok, destino beleza, aí Cristo resolve então, já que ele estava aqui com a Sofia dele, e ele veio para cá para fazer o resgate da pequena Sofia e das almas que vieram a surgir aqui nesse universo material. Presta atenção, nesse universo material. Por isso que diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação de que mundo? Desse universo material. Deste mundo material corruptível. E os anjos foram criados, esses anjos que se rebelaram, e os que permaneceram fiéis com Cristo, eles foram criados nesse universo material. Entendeu? Eles foram criados aqui. Eles foram criados aqui embaixo. Então, eles não foram criados lá no universo espiritual incorruptível, mas eles foram criados nesse universo material, só que no topo dele, no oitavo céu. O oitavo céu fica entre o mundo, entre, na verdade, o universo corruptível e entre o universo incorruptível. Então, esses anjos fiéis, eles foram criados, e rebeldes, eles foram criados entre a corruptibilidade e a incorruptibilidade. Então, eles tinham a chance de cederem para a corruptibilidade ou para a incorruptibilidade, ou seja, eles tinham a chance de serem anjos de boa índole ou de má índole. A escolha era deles, tipo assim, se eles se inclinassem lá para o mal, pô, eles que escolheram, né? Enfim, eles tinham essa opção, entendeu? De escolher. Então, olha só. Então vamos dar continuidade aqui, né? Enfim, eu tive aqui que dar uma pausa. Eu acabei parando, na verdade. Mas a gente vai continuar agora. Assim, eu vou ter que fazer a ilustração de novo, né? Já que eu tava fazendo, vou fazer novamente. Aqui, imagina a barreira que Sofia criou. Vou tentar pôr da mesma cor, deixa eu ver. Que assim, a barreira que Sofia criou, tá bom? Aí aqui em cima, o universo... Nossa, essa letra ficou feia. Universo espiritual, pronto. Espiritual, aqui, espiritual incorruptível. Só vou pôr as iniciais, tá? Aqui embaixo, aqui embaixo, ficou errado de novo essa letra, tá de brincadeira. Ah, não. E aqui embaixo, o universo material corruptível, tá ok? Só coloquei aí as iniciais. Deu pra entender, né? Aí eu já disse o quê? Tem a barreira que Sofia criou, Cristo. E a Sofia dele vem do universo espiritual invisível, e ele desce para esse universo material corruptível para poder fazer o resgate de Sofia, da pequena Sofia, e das almas que acabam, né, que vão surgir aqui nesse universo material. E eu já expliquei. Esse universo material, o mundo material, ele não se limita apenas a isso aqui que nós podemos enxergar, mas ele vai muito além daquilo que a maioria das pessoas imaginam. Tipo, esse universo material aqui, ele tem 12, presta atenção, ele tem 12 céus principais. 12 céus principais. Ah, deixa eu colocar aqui embaixo para você não confundir. Vou pôr aqui embaixo, tá? Esse universo aqui, ó, o universo material, ele é corruptível. E ele tem 12 céus principais, entendeu? E tem o quê? O 13º céu, né, digamos assim. O 8º céu, que fica acima dos 7 céus do caos. Fica acima dos 7 céus do caos.
E estes 7 céus do caos ficam acima dos 5 céus do abismo do caos, ou dos 5 céus desse universo material. Então nós temos 12 céus principais só nesse universo material, só nesse universo material. E esses anjos, que aconteceu lá, a rebelião e tudo mais que nós conhecemos, eles foram criados aqui nesse universo material, só que não aqui embaixo na Terra, só que no topo desse universo material. Deu para entender? Ok. E aí a gente tem essa questão desses anjos. Por isso que a gente vai ver lá em Gênesis, na Bíblia, falando dos Nephilim. Os Nephilim são os caídos, esses anjos caídos. E geralmente eles traduzem a palavra Nephilim, que aparece lá em Gênesis, eles traduzem por... os Nephilim, que são os caídos, que são esses anjos caídos, que se corromperam, né? Porque eles foram criados aqui nesse universo material, só que no topo dele. Muitas vezes eles traduzem a palavra Nephilim como gigantes, mas não são gigantes, são os caídos. Por isso que a Bíblia diz, existiram caídos antes do dilúvio e depois do dilúvio. Que a Bíblia diz lá, existiram caídos antes e depois. Ou Nephilims, né, que eles traduzem por gigantes, antes ou depois. Mas não são gigantes, são esses anjos caídos, que viviam andando fisicamente na terra, perturbando as pessoas, até o momento em que Cristo ele morre e ressuscita e aprisiona esses anjos rebeldes com o seu chefe no abismo, tá? Lá em Apocalipse eles vão ser soltos. Então Abaddon e Apolion, quem é Abaddon e Apolion? É o próprio anjo rebelde que nós conhecemos como Lúcifer, que ele é chamado nos apócrifos, principalmente de Samael. É ele, entendeu? Então, aqueles demônios que vão ser soltos do abismo em Apocalipse são essas hostes, essas nações, tá? Desses anjos rebeldes que caíram, foram derrubados aqui na Terra. E antes de Cristo morrer e ressuscitar e os aprisionar, eles viviam perturbando as pessoas e comandando os exércitos humanos aqui na Terra, fazendo tudo o que você pode imaginar de horrível. Tudo o que você pode imaginar de horrível. Por isso que acontece lá na citação do livro de Jó, que Deus pergunta a Jó, e aquela cena, aquele ocorrido do encontro de Deus, dos anjos de Deus com Satanás, que Satanás veio junto com os filhos de Deus, acontece aqui na Terra, em cima do continente de Jerusalém, que está submerso. E aí, isso não acontece no céu. Satanás vem junto, e aí ele estava fazendo a ronda, né, tipo fazendo a vistoria nos territórios dele, e aí ele vem junto com os filhos de Deus, e Deus pergunta, Satanás, por onde você estava andando, hein? Aí Satanás, o anjo rebelde, que andava fisicamente na terra com as suas hostes de anjos rebeldes, e Deus tinha que ficar protegendo Adão e Eva, os seres humanos, o tempo todo. Por isso que os anjos iam até Deus dar um relatório, falar, olha, os anjos de Deus, né? De Cristo, Melquisedeque. Porque Cristo, Melquisedeque, ele não podia sair do Gólgota. Ele tinha que ficar tomando conta do Gólgota, que fica em cima do continente de Jerusalém, porque ali foram enterrados os restos mortais de Adão e Eva. Então, o Gólgota é o lugar da caveira. A pergunta que você tem que se fazer, caveira é de quem? De Adão e de Eva. Então, quando Cristo ele acaba morrendo, ele derrama o sangue dele sobre a caveira de Adão. Entendeu? Ok, enfim, depois eu explico isso melhor. Mas enfim, aí naquele ocorrido lá do livro de Jó, Satanás vai e diz assim, ó, isso aconteceu aqui na terra, viu? Não foi lá no céu, não, foi aqui. Porque Deus não saiu da terra, Deus ficou andando peregrino na terra com seus anjos fiéis, até ele morrer, ele encarnar em carne material, digamos assim, fraca e perecível como a nossa, por meio da Virgem Maria, e ele morrer e ressuscitar. E aprisionar esses anjos rebeldes no abismo. Então ele fica aqui. E quando o Cristo ele desce do universo, quando ele desce daqui de cima, do universo espiritual incorruptível para esse universo material aqui embaixo, o que acontece? A pobreza, que é a matéria, acabou que contaminando a luz dele. Então ele só podia sair daqui quando ele resolvesse tudo que tem que resolver aqui, para poder restaurar todas as coisas. Então ele não podia, né, sair daqui. Então ele tinha que resolver isso aqui. E por isso que diz na Bíblia que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, desse universo material. Porque ele desce daqui de cima do universo espiritual para o universo material. E é aqui embaixo que ele cria esses anjos. Aí ele criou os anjos, né? Ele cria esses anjos. Cria o anjo que a gente conhece como Lúcifer, todos eles. No topo, deixa eu trocar a cor aqui que eu mostro, vou usar essa cor verde. Aí imagina, aí aqui, deixa eu pôr essa cor aqui. Imagina, aqui tá o firmamento que Sofia criou, certo? O firmamento que Sofia criou, olha. O firmamento que Sofia criou tá bem aqui. Aí Cristo, ele desceu para onde? Aqui para baixo, não foi? Ele desceu daqui de cima, aqui para baixo. Aí presta atenção.
Aí o que acontece? Cristo, depois de ter acontecido tudo lá, de terem programado o destino e tudo mais, você entendeu, né? E dos bonequinhos de barro já terem sido modelados, depois tudo foi destruído de novo, ficou na maior bagunça, presta atenção. Aí Cristo, ele estava aqui no topo. Ele estava embaixo do firmamento de Sofia. Só que ele ficava aqui, ó, bem coladinho no firmamento de Sofia, entendeu? Aí ele ficava aqui, Cristo, e a Sofia dele. Ficavam aqui colados no firmamento da pequena Sofia. E esse lugar aqui é chamado de o oitavo céu. Aí, aqui embaixo, aqui, ó, aqui para baixo fica, por exemplo, o sétimo céu, entendeu? O sétimo céu, aí fica o sexto céu, tá entendendo, né? Sétimo céu é em cima, que eu já risquei. Sexto, quinto, tá maior bagunça aí, né? Quarto, terceiro, segundo e primeiro céu. Aí aqui nós temos os sete céus do caos, mais o oitavo céu de Cristo e Sofia, que estão aqui embaixo do firmamento, colado com o firmamento que Sofia criou. Entendeu? Então foi aqui, ó, que esses anjos foram criados. Então eles foram criados no universo material, no mundo visível e corruptível e material, e não no universo espiritual incorruptível. E é por isso que a gente vê lá em Gênesis, Deus faz a separação, ele separa a luz das trevas. Lembra que lá na Bíblia fala que Deus separou a luz das trevas? Ele faz essa separação. E aí, o que acontece? Eu vou apagar aqui para ficar melhor pra gente ver, viu? Ele fez a separação, não foi? Agora imagina. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Vou fazer aqui esse firmamento, tipo assim. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo do firmamento de Sofia. Aqui embaixo do firmamento de Sofia, lembra? Aqui em cima, deixa eu trocar a cor. Aqui em cima, aqui, ó. São os reinos superiores, que é o universo. O universo espiritual aqui em cima, ok? Aí em cima, o universo espiritual. Os reinos superiores, o universo espiritual em cima. Aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? É o universo material, tá? Vou botar aqui isso, vou pôr só o universo, ainda. Universo material, tá? Aqui embaixo, presta atenção. Aí o que foi que aconteceu? Olha só. Eu já expliquei sobre os céus, né? O oitavo céu fica aqui assim, mais ou menos. Né? Imagina que o oitavo céu, aí. Aí depois vem, né? Aqueles sete céus do caos, aqui embaixo do oitavo céu, entendeu, né? Aí, beleza. Aí eles estão aí. Presta atenção. Aí Cristo criou, tá tudo beleza. Aí tá tudo bem. Aí Cristo tinha feito a separação, tá? Do universo material e o universo espiritual. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, vamos imaginar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fica... Deixa eu trocar essa cor aqui pra escrever. Aqui em cima fica o oitavo céu, debaixo do firmamento de Sofia. Aqui, ó. Aqui é o oitavo céu, aí em cima. E aqui, ó. Aqui dentro, eu vou limitar aqui os sete céus do caos, tá? E aí, depois dos sete céus do caos, vem os 5 céus do abismo do caos. E foi nesses 5 céus do abismo do caos que esse diabo e Satanás original, ele estava preso, aprisionado. Aí Cristo falou bem assim para o anjo rebelde, que a gente conhece como Lúcifer. Olha, você pode ficar chefiando os 7 céus desse universo material, 7 céus do caos. Você pode ir neles, você pode ir nos 7 céus. Então, esse anjo rebelde, ele podia andar no primeiro céu, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo céu desse universo material, corruptível. Mas ele nunca, presta atenção, ele nunca, sob nenhuma hipótese, deixa eu trocar essa cor aqui, deixa eu ver que cor eu vou pôr, essa cor branca. Ele nunca, sob nenhuma hipótese, ele deveria passar do primeiro céu do caos, do primeiro céu dos céus do caos, para descer para onde? Para descer aqui para baixo, para os 5 céus do abismo do caos. Porque aqui estavam presos o diabo e os seus arcontes e seus anjos rebeldes, né? Os anjos que já eram rebeldes, dos arcontes e do diabo original, tá? E Satanás original. Só que aí o que acontece? O que esse anjo rebelde faz? Ele desobedece. Então esse anjo rebelde, ele só ficava aqui, ó, administrando os 7 céus do caos. Então ele resolve descer para os 5 céus do abismo do caos. E aí ele encontra com quem? O diabo e Satanás original. Aí coloca um monte de ideias na cabeça dele, que Deus era tirano,
que Deus foi achar de separar a luz das trevas e que isso não era legal, e que estava limitando o poder e o conhecimento dos anjos, e, e que Deus não queria mostrar a eles o conhecimento das trevas, que Deus queria ficar com o conhecimento das trevas só para ele, porque Deus fez separação entre a luz e as trevas nesse universo material, entendeu? Deu para entender, né? Deus separou o universo, perdão, Cristo separou a luz das trevas desse universo material. Aí Cristo deixou contido aqui em cima, ó, nos 7 céus do caos, a luz. E ele deixou contido aqui embaixo, nos 5 céus do abismo do caos, as trevas. E a terra, presta atenção, a terra, ela existe no abismo do caos. E por isso que tudo lá fora é escuro, se a gente sobe muito no céu para olhar o horizonte, né? E quando você tá voando de avião ou voando bem alto, você vê que no horizonte é tudo escuro lá para fora. Aí o que acontece? A criatura foi achar de descer para os 5 céus do abismo do caos. E a terra, contando com a terra, gente, a terra é... Porque tem... Lembra que eu já mostrei? Enfim, depois eu mostro isso. É que a terra, ela fica... Como é que eu posso dizer? Ela é contada como o primeiro céu do abismo do caos. Só que, antes de nós chegarmos nesse primeiro céu do abismo do caos, tem o domo ou firmamento. Desculpa, vamos lá. Tem o domo ou firmamento, vamos lá. Tem o domo ou firmamento que Deus mandou existir lá em Gênesis, que é como uma tenda, uma abóbada celeste que nos protege do primeiro céu do caos, que tá lá fora, e lá tem criaturas horrorosas, entendeu? Então, nós estamos protegidos aqui debaixo do firmamento que Deus mandou existir lá em Gênesis, porque não tinha como existir ser humano aqui se Deus não criasse o firmamento lá, né? Porque senão tem criaturas lá fora, viu? E eles acabam com tudo. E eles são seres materiais, os demônios, o diabo e o Satanás original, eles são seres materiais, eles são seres que possuem almas. No entanto, são seres sem espírito em si. Eles não têm espírito. São seres almas e são almas vazias. Entendeu? Presta atenção. Aí, pois é, o anjo rebelde foi achar de descer aqui para baixo, trocar a corrida de novo. Ele veio para cá. Resultado, né? Ele veio para os 5 céus do abismo do caos. Ele se corrompeu. Ele começou a ficar orgulhoso. Ele começou a questionar o Cristo. E o Cristo estava onde? Aqui no topo, ó. No 8º céu. E de lá de cima ele estava vendo tudo. Ele e a Sofia dele. E os espíritos de Deus que estavam com ele. E os anjos fiéis também, que ele criou aqui no 8º céu. Estavam tudo aqui, ó. Né? E também os rebeldes ficaram aqui, mais ou menos aqui também. Então só foi Lúcifer, né? O anjo que a gente conhece como Lúcifer, ou Samael, que desceu dos 7 céus do caos para os 5 céus do abismo do caos. Enfim, depois ele volta lá para os 7 céus do caos. Ou seja, depois ele acaba voltando. Aí ele vem aqui para baixo, né? Aí ele acaba voltando aqui para cima, ele sobe. Aí ele vai para o 8º céu. Aí Deus pergunta, tava onde? Como tá aí a administração dos 7 céus do caos? Aí ele fala, tá maravilhoso. Ele nem contou que ele tinha descido pro abismo, né? Imagina que ele não ia contar, né, besta? Aí ele não contou, só que o Cristo ele já sabia. Aí ele foi vendo o que foi acontecendo. Mas enfim, foi isso que aconteceu, viu? Então não foi no universo incorruptível que esses anjos foram criados, mas foi no topo desse universo material. Eu espero que eu tenha esclarecido isso. Talvez isso seja a dúvida de mais pessoas, né? Ok. Acho que deu pra entender alguma coisa, né? Eu fiz um monte de rabisco muito doido aí. Que coisa. Que bagunça. Mas enfim, se não entendeu, eu posso explicar depois melhor. Entendeu? Resumindo tudo, Cristo ele desce do universo espiritual, ele vem para esse universo material, e nesse universo material ele cria os anjos, e desses anjos que ele cria aqui nesse universo material, no topo desse universo material, acaba que se rebelando os anjos, se rebelam, tem um grupo, né, de anjos que se rebelam junto com o chefe deles. Enfim, depois eles são derrubados aqui embaixo, após essa rebelião e tudo mais. Aí depois Deus vai remodelar os bonequinhos de barro, Adão e Eva. E já tinha sido colocado na mente de Adão várias informações, muitos conhecimentos, muito conhecimento, né? Já que anteriormente ele já havia comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele e Eva, né? Quando os deuses da justiça e da injustiça estavam forjando o destino. O destino. Por isso que Adão sabia os nomes dos animais. Deus não precisou ensinar nada a Adão. Aí tem gente que vai falar, não, foi Deus que colocou na cabeça de Adão quando ele criou Adão lá em Gênesis. Não, porque Deus traz os animais para Adão na intenção de testar Adão. Ou seja, ele queria ver se Adão sabia os nomes dos animais.
Ele não foi tipo, vou ensinar Adão, não. Ele queria saber se Adão sabia. Porque Adão já adquiriu aquele conhecimento antes de Adão ser remodelado pela segunda vez na matéria, ele e Eva. Só que Adão ele estava com as suas memórias, ele e Eva, todas as memórias fragmentadas na mente, ali na cabeça de Adão e de Eva. Na cabeça, enfim. Na mente dos dois. E aí foi posto na mente de Adão, tá? Que Eva veio da costela dele. Só que ela não veio da costela dele. Tanto é que uma hora Adão ele fala, nem ele entendeu porque que ele falou aquilo. Essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ou seja, ele pega Eva e dizendo assim, ele estava tecnicamente dizendo o quê? Ela foi tirada do meu lado. Ela é parte do meu corpo. Ela é minha contraparte feminina. E por isso que ele vai dizer aquilo. Deixará filho, pai e mãe, iniciar sua mulher, os dois serão uma só carne. É por esse motivo, sim. E uma só carne que ele fala, isso não é figurativo, é literal. Tem gente que fala figurativo, é metáfora para dizer que o homem vai se casar com a mulher e vai morar junto. Não, é literal. Ele falou. Só que nem Adão entendia porque que ele falava essas coisas. Adão ele estava confuso, ele tinha informações na mente dele que ele não sabia nem onde ele adquiriu. Às vezes ele nem compreendia o conhecimento que ele tinha, entendeu? Ainda mais depois que eles caíram no domínio do mal totalmente, digamos assim. Não totalmente, né? Que já ficou yin yang no universo. Porque a intenção do anjo rebelde era misturar novamente a luz e as trevas que Deus tinha separado, né? Nesse universo material, Deus separou a luz das trevas. Aí Lúcifer, o anjo rebelde, ou Samael, ele queria misturar de novo a criatura, enfim. E aí ele queria praticar o mal. Olha a mente da criatura. Ele falou assim, por que eu não posso fazer o que é certo e o que é errado? Por que eu não posso experimentar novas coisas? A criatura queria fazer coisas erradas, fica vendo? Por quê? Por que isso aconteceu? Foi descer para os 5 céus do abismo do caos, que Cristo falou, não desça lá, fique só nos 7 céus do abismo do caos, fique só nos 7 céus desse universo material e não desça para os 5 céus do abismo desse universo material. Ele foi e desceu. E aí pronto, né? E aí o ego dele começou a subir, que o diabo e o Satanás original começou a falar um monte de coisa para ele, enchendo a mente. Por isso que diz na Bíblia, né? O que contamina um homem, o que contamina uma pessoa, um ser, uma criatura, não é o que entra, mas o que sai. O que sai o quê? Da boca de outra pessoa, de outro ser. Imagina, são palavras que corrompem pessoas. São palavras. É aquilo que você vê, aquilo que você ouve de alguém é que corrompe um ser, uma criatura, um ser humano. Entendeu? Não tem nada a ver com aquilo que a pessoa come. Porque no pensamento dos judeus era assim, ó, se uma pessoa comesse com as mãos sujas, a pessoa iria se contaminar com o pecado, mas na verdade o máximo que a pessoa iria ficar era doente, ingerindo vermes, né? Protozoários, bactérias, enfim, fungos, era isso. E eles viam, só que no pensamento dos judeus, a pessoa ficava doente porque a pessoa pecou. Se a pessoa nascesse cega é porque o pai ou a mãe pecou. Aí Cristo vai e fala, olha o pensamento, né, tipo dos discípulos. Quando eles falam, mestre, quem pecou para este homem nascer cego, esse rapaz nascer cego? Foi a mãe ou o pai dele, não foi? Porque ele nasceu cego porque alguém pecou. Fica vendo o pensamento deles. Aí Cristo falou, não, ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. E nem os discípulos muitas vezes não entendiam quase nada da Bíblia. Tipo, os judeus mesmo da Bíblia, eles nem entendiam direito a lei. Eles ficavam obedecendo a lei, tipo, robotizados. Eles não sabiam nem o objetivo, nem a finalidade, sabiam de nada, né? Ficava ali, tipo, a maioria deles não sabia de nada. De nada. É tipo assim, não entendia quase nada, era só tipo assim, daquele jeito. Por isso que diz na Bíblia, esse povo faz o quê? Me serve com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo ficava só repetindo, ordens e repetições, ordens e repetições, ordens e repetições. E não entendiam nem o objetivo dos sacrifícios, eles não entendiam por que se derramava sangue. O povo judeu achava que Deus amava derramar sangue, que Deus gostava. No pensamento do povo judeu, Deus precisava de sangue. Olha que coisa horrorosa. Claro que não. Quem estava pedindo, exigindo sangue, era quem? Era o diabo e o Satanás original. E para apaziguar isso, ia sacrificando os animaizinhos no lugar das pessoas. E isso iria simbolizando quem? O Cristo. Quando ele fosse morrer, por Adão e Eva e pela humanidade, e ensinar então o caminho e se tornar o caminho, por meio de quê? Do conhecimento. Se você conhece um caminho, se você tem o conhecimento daquele caminho, você vai por ele, entendeu? Alguém te ensinar, falando, minha casa é em tal lugar, manda as coordenadas para você, você chega lá e vai. Sozinho, sozinha, entendeu? Se a pessoa te ensinar o caminho, mas ela vai te ensinar o caminho por meio de quê? Do conhecimento. Ela vai te passar o conhecimento desse caminho para você. É isso. A gente continua no próximo vídeo, tá bom? Já deu aqui, né? Eu falei até demais, né?